Considerado um dos mais fortes movimentos da categoria nos últimos anos, a greve dos professores federais completou um mês no dia 17 de junho. A paralisação já conta com a adesão de 54 instituições federais de ensino, que comunicaram oficialmente sua greve ao Comando Nacional de Greve dos Docentes do ANDE Sindicato Nacional. No dia 13 de junho, como atividade de greve, aconteceu no Anfiteatro 100 do prédio Dom Pedro I o seminário proposto do ANDES para a carreira docente. A professora convidada, Cláudia Marchi, secretária-geral da Associação dos Docentes da Universidade Federal Fluminense, resgatou as perdas históricas que os docentes sofreram na carreira desde a sua criação. E esse debate a gente tem feito de uma forma que é um pouco o que eu trouxe para vocês aqui hoje, que é um pouco resgatar o que leva ao quadro atual que a gente tem hoje, de desestruturação da nossa carreira, por isso a nossa pauta é reestruturação, e o que foi deformando a carreira, mas não deformando a carreira em malha salarial, mas o que foi deformando a carreira em malha salarial e foi fazendo com que esse grupo de docentes novos e antigos fosse perdendo a capacidade de dialogar, porque somos muito diferentes, nossas possibilidades de salariais são diferentes, nossas possibilidades de acesso a grupos de pesquisa e pós-graduação são diferentes, mas temos hoje uma unidade em torno de uma questão que é central. Essa universidade que temos hoje não nos agrada mais. Ou seja, esse trabalho que nós fazemos hoje na universidade, novos e antigos, não nos satisfaz. Então, tanto o trabalho do professor que dá muita aula na graduação, que é chamado de muita aula na graduação, foi perdendo sentido, porque o professor que entrou na universidade, se formou para ser um professor que faz pesquisa, ensino e extensão, às vezes até mais que faz pesquisa, porque fez mestrado, doutorado, e já entra numa carreira de pesquisa, junto com o professor que já está há muito tempo na universidade, também se vê, quando está na pós-graduação estrito sensu, forçado a uma auto-intensificação do trabalho. Para se manter na pós-graduação estrito sensu, ele mesmo se impõe uma intensificação do trabalho, que a gente conversava hoje. Ou seja, não precisa ninguém dizer. A CAPES colocou um conjunto de normas que fez com que os professores que hoje têm acesso ao estrito sensu sejam professores que se auto-intensificam o seu trabalho e querem, na verdade, para se manter, publicar mais, e vai perdendo sentido, porque eu tenho que publicar numa velocidade, numa quantidade, que o produto do meu trabalho vai não tendo mais identidade. A carreira docente foi constituída em 1987, por meio do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, o PUCRIS, fruto da intensa mobilização e organização da categoria. Por que a gente reivindica o PUCRIS? Na verdade, porque o PUCRIS foi resultado de uma luta que a gente teve de 85, se eu não me engano. Foi pela unificação das carreiras, porque tínhamos universidades fundacionais, federais e autárquicas, que tinham carreiras distintas. Então, o primeiro grande embate e reivindicação do movimento docente era o quê? Por uma carreira única. E a gente conseguiu isso em 85. Nós reivindicávamos a carreira única na época porque nós entendíamos que a carreira única, na verdade, tinha uma conexão direta com o nosso projeto de universidade, que era um projeto que pensava a universidade como tendo um padrão unitário de qualidade. Ou seja, a gente pensava que deveríamos construir um projeto de universidade para o Brasil que pudesse diminuir as desigualdades intensas e profundas que as universidades autárquicas e fundacionais tinham. O projeto de carreira do ANDE Sindicato Nacional procura manter o regime do PUCRIS, que está em vigor até hoje. Inicialmente, previa o estímulo ao desenvolvimento do docente de forma equilibrada, considerando o tempo de serviço, a formação continuada e a avaliação do plano de trabalho no espaço acadêmico coletivo. A gente tinha no PUCRIS um projeto onde a gente tinha, na verdade, uma coisa que a gente não reivindica mais. A gente reivindica o PUCRIS, mas nem tudo do PUCRIS. O PUCRIS trabalha com 2 carreiras e 4 cargos, que é o que vigora hoje na universidade. Uma carreira que a gente chama de primeiro e segundo grau, uma carreira para magistério superior, com 2 cargos cada um. Então, o PUCRIS basicamente trabalhava com a ideia de que eu tinha um processo de uma carreira, que eu tinha um percurso do meu trabalho, e esse percurso eu podia percorrer com uma segurança que, se eu fizesse ensino, pesquisa e extensão, eu seria avaliado a cada 2 anos,
e a cada 2 anos eu teria a progressão, que a gente chama de progressão horizontal, não é isso? Que é entre os níveis 1, 2, 3, 4, e a progressão vertical, que é entre as classes. Que o PUC se defendia e defende a possibilidade da progressão combinar avaliação de desempenho com titulação. Né? Então, na verdade, o que o PUC se reconhece? Que a titulação é importante, mas que também é importante o trabalho com desempenho cotidiano, de ensino, de pesquisa e extensão. E por isso eu posso progredir, tanto nos níveis, mas sobretudo nas classes, mesmo não tendo titulação. O que não ocorre mais na nossa carreira toda, porque para ir associado hoje eu preciso ser doutor. Né? Mas no PUC se vigora o quê? Até hoje. Para chegar até adjunto, eu não necessariamente preciso ter o título. Eu tenho que ter uma boa avaliação de desempenho e uma justificativa, quando eu for de assistente para adjunto, por que eu não, na verdade, obtive o título. Se o meu programa de trabalho, o meu departamento não me possibilitou ser afastado do trabalho e fazer o meu doutorado, né, eu não posso ser penalizado. Então o PUC se pensou nisso. Então, juntando padrão unitário de qualidade, tem ensino, pesquisa e extensão, e juntando a carreira única enquanto uma possibilidade de unidade do conjunto dos trabalhadores docentes no trabalho que eles fazem na sua organização, foi um eixo fundamental da defesa do projeto de Universidade do Anjo. Todas as conquistas, no entanto, não encerraram a disputa entre projetos divergentes para a Universidade Brasileira. Antes mesmo da promulgação da Constituição, em 1988, os representantes no governo dos setores privatistas já anunciavam uma contra-reforma, em desacordo com o desejo da nação expresso na Constituinte. Houve um conjunto de processos de tentativa de reforma ou de contra-reforma do ensino superior que foram de forma, eu diria, insidiosa ou de forma, às vezes, não explícita, deformando a carreira da gente, adequando a carreira da gente a um processo de contra-reforma do ensino superior. Né? A primeira grande tentativa foi na década de 80. Por exemplo, a contra-reforma do Estado de Fernando Henrique, né, incorpora o Banco Mundial do ensino superior, né? E a contra-reforma do Estado que o Bresser Pereira tenta implementar, um dos eixos centrais qual é? Descentralizar carreiras. Né? Vou abrir um parênteses. Eu sou pesquisadora na área de saúde, não sou da área de educação. Na área de saúde, tem vários pesquisadores, né, consultores do Banco Mundial, que dizem o seguinte: os trabalhadores da América Latina, né, os sindicatos de trabalhadores do serviço público da América Latina, são os principais responsáveis pela não implementação do que eles chamam de reformas, boas reformas, mas que a gente sabe que são as reformas neoliberais. Então, primeiro passo para a gente quebrar a resistência dos trabalhadores do serviço público da América Latina: descentralizar. Segundo passo, descentralizar e descentralizar as carreiras. E após descentralizar as carreiras, no caso da saúde, né, fazer carreiras por profissões, que é isso que eles estão fazendo na proposta de mudança da saúde. Em 1986, setores da burocracia do MEC apresentaram o que ficou conhecido como Projeto GERES. O PUCRIS foi a vitória política de um projeto de universidade, organizado sobre valores que foram consignados na Constituição de 1988, tais como autonomia de gestão, democracia, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, financiamento público, regime jurídico único, isonomia como salário integral, estabilidade, paridade na aposentadoria, regime preferencial de dedicação exclusiva e espaço público institucional identificado como sua função de Estado. Esse grupo foi um grupo que o MEC montou e que tinha uma proposta central que era contra o padrão unitário de qualidade. Eles defendiam a ideia de que a gente deveria ter alguns centros de excelência, algumas universidades queriam produzir com o tripé ensino, pesquisa e extensão, e alguns escolões ou colegiões de terceiro grau. Né? Não seria necessário que todos os universitários na sua graduação tivessem na sua formação uma universidade que os professores pesquisassem, fizessem pós-graduação de estrito senso, fizessem pesquisa, ensino e extensão. Na verdade, esse grupo defendia uma massificação do ensino superior, né, baseado na reprodução do conhecimento, e um pequeno grupo de universidades seria o centro de excelência. Né? A gente gosta de resgatar isso
movimento docente, mais uma vez, foi capaz de resistiu, mas o projeto de lei, na verdade, não foi implementado formalmente, mas informalmente foi, e mais perversamente, porque hoje não tem algumas universidades, centros de excelência e vários escolões. Hoje eu tenho, dentro de uma mesma universidade, ou às vezes dentro do mesmo departamento, um pequeno grupo, que é o grupo que tem acesso ao financiamento de pesquisa, consegue resistir ao padrão de cadastramento, né, como professor do estrito sensu, consegue se manter com essa produtividade e um número grande de docentes que não conseguem, né, se manter nesse nicho de excelência. Em 1997, o presidente Fernando Henrique Cardoso lança o número 1 dos cadernos Mari da Reforma de Estado, através do ministro Bresser Pereira. O que foi se fazendo? Foi se implementando a contra-reforma de Estado no trabalho do serviço público aos poucos. Né? Começou com a primeira orientação do Banco Mundial, que era fazer remunerações que fossem mais produtivistas e menos vencimento básico. Então, o primeiro grande movimento, que uma parte de nós conhece, a outra mais nova não conhece, foi a implementação da primeira gratificação, que foi a GAI. O que foi isso? Foi a primeira vez que a gente teve nosso salário não só mais uma linha do contra-cheque, mas uma linha do contra-cheque de vencimento básico e uma linha de uma gratificação. Não satisfeitos com essa gratificação, porque ela não era o que eu queria, porque ela era fixa, e ao ser fixa, a lei garante que a gente leve ela para a aposentadoria, né? Eles instituíram logo depois, em 1998, a GED. Essa muita gente já conhece. A GED foi uma nova perversidade. Por quê? Porque a GED era uma gratificação, inicialmente, que ela era uma gratificação variável e que ela induzia, né, a um produtivismo de cunho basicamente quantitativo. Essa gratificação, na verdade, nos impôs o primeiro problema. Qual foi esse primeiro problema? Diferenças entre nós, né? Porque tínhamos que sair plantando aulas, né? Disputando pontos, e mais grave, diferença entre ativos e aposentados. Por quê? Fernando Henrique não logrou sucesso em fazer toda a reforma da Previdência. Lula fez o resto em 2003 e 2012. Como eu não logrou sucesso, não obteve sucesso, o que ele fez? Fez uma reforma por dentro da carreira. Ao instituir a GED, fez uma GED diferenciada para os aposentados. Né? Foi a primeira grande diferença que a gente teve. Os que já eram aposentados tinham um número de pontos fixos inferior aos da... Por que a gente frisa isso? Porque, de uma certa forma, a gente começou a não se identificar enquanto trabalhador docente. Naquela época, a gente tinha grande facilidade de mobilizar aposentado e ativos. As assembleias lotavam de aposentados e ativos, discutíamos tudo como trabalhador, todos como trabalhadores docentes. Em 2006, os docentes também sofreram outro golpe na estruturação de sua carreira com a inserção da classe de professor associado no final da carreira. Colocou o associado como um elemento a mais do CUPS, mas muito diferente do CUPS. Lembram que a gente poderia, segundo o CUPS, progredir com avaliação de desempenho e titulação? Né? Para o associado, começou a valer uma lógica diferente. Isso começou a impor uma diferença entre nós. Teria que ter o doutorado para ser associado. Isso foi a primeira grande diferença entre a nossa proposta e a proposta do governo. A segunda grande diferença, como não era uma nova carreira, né, na verdade era um remendo do CUPS, não houve um processo de transposição. E não havendo transposição, o aposentado ficou de fora. Né? Então vejam vocês, o aposentado ficou de fora é o primeiro problema. Né? Aquele professor que ficou anos na universidade e só conseguiu chegar de adjunto 4, porque não abria concurso particular, e se aposentou como adjunto 4, o que aconteceu com ele? Ficou como adjunto 4. O mais grave aconteceu depois. Ao criar o associado, em 2008 se criou uma diferenciação salarial enorme entre o associado e o adjunto. O que significa isso na prática? A tal reforma da Previdência dos antigos, que o Fernando Henrique não conseguiu fazer, né? Que ele só conseguiu fazer dos novos, né? De 2012 em diante,
de 2003 em diante, ele foi implementando através das nossas malhas e da nossa mudança da carreira. Ou seja, o aposentado de hoje é um aposentado que está fadado a ser adjunto 4 para o resto da sua vida, porque ele não pode progredir, ele não pode fazer a sua progressão. E o aposentado, que foi aposentado com mestrado, desde que tivesse uma transposição, porque a exigência de doutorado existia, não poderia fazer. O que aconteceu? Foi mais um problema de fragmentação entre nós. A criação da classe de professor associado também trouxe perdas para os docentes com o tempo da contribuição próximo da aposentadoria. O segundo grande problema, professores que estavam há 10 anos com o Instituto. Havia uma reivindicação do sindicato que diria o seguinte: o professor que está há 10 anos, ele vai poder ser avaliado e progredir até associado 4. Avalia ele nos 8 anos, se ele obtiver sucesso nessa avaliação dos últimos 8, 10 anos dele de adjunto, ele pode progredir até associado 4. Na verdade, o governo não respeitou isso, fez uma progressão igual para todos. Ou seja, o professor que tinha entrado há 8 anos na universidade, tinha chegado a adjunto 4, ele ia progredir tanto quanto o professor que, por impedimento da própria carreira e da própria universidade, estava 10 anos como adjunto 4 doutor. No dia 5 de dezembro de 2007, o PROIFES, em conjunto com a CUT, assinou o termo de acordo relativo aos docentes da carreira do Magistério Superior Federal, que definiu os reajustes salariais de 2008, 2009 e 2010. Na ocasião, o ANS não assinou tal termo, pois já entendia que a proposta produziria uma série de distorções, como a desvalorização do vencimento básico em relação às gratificações, manutenção das desigualdades salariais comparadas com outras categorias de servidores públicos federais e o aprofundamento da falta de critérios nos reajustes dentro da própria categoria. O quebra-cabeça que eles estão fazendo na nossa carreira, com a nossa malha salarial, Não, a gente incorpora uma gratificação de vocês. Todo mundo aplaudiu, mas a gente cria outra. A gente incorpora uma, cria outra. E mais grave, tira a titulação de dentro da nossa malha salarial. Porque quem é novo não conheceu isso. Como é que era antigamente? O percentual da titulação fazia parte do meu vencimento básico e era igual para todo mundo. Primeiro era 50% para doutorado, depois se tornou 75%. Mas era igual. O doutor era doutor de adjunto 1 a adjunto 4, e se fosse para associado, com o mesmo valor do doutorado. O que eles fizeram? Tiraram a retribuição de titulação de dentro do salário, transformaram num valor fixo, que aí a gente não sabe como eles vão reajustar ao longo da nossa vida futura, e mais grave, criaram uma diferenciação enorme de valores entre o doutor, a retribuição de titulação do associado para o adjunto. Após o acordo de 2007, apenas um nível na carreira separa o docente adjunto 4 de um associado 1. Um docente em regime de dedicação exclusiva, que continua desenvolvendo as mesmas atividades com a mesma titulação, recebe um acréscimo salarial de cerca de R$ 2.900. Dessa diferença, apenas 230 refere-se ao vencimento básico, enquanto mais de cerca de R$ 2.600 correspondem à titulação de doutor, que é a mesma para os dois casos. Você viveu isso, Quer dizer, o doutorado do associado 1 vale percentualmente muito mais que o doutorado do adjunto 4. Mas é uma coisa assim absurda. Vale quase o dobro do doutorado. É o mesmo doutorado, o professor é o mesmo, continuam fazendo as mesmas coisas. Por que aconteceu isso? Por quê? Óbvio. Porque se eu tiro a retribuição por titulação e transformo numa coisa à parte, que eu posso mexer com ela, o que vai acontecer? A RT do aposentado adjunto 4, eu posso continuar com um patamar baixo e eu aprofundo as diferenças do aposentado com o ativo. Porque o aposentado nunca vai poder virar associado. Então ele vai ficar eternamente adjunto, eternamente doutor e eternamente uma retribuição de titulação do doutorado que é desvalorizada em relação ao professor nativo. A identificação dos dados da realidade e os danos causados pela crescente precarização das condições de trabalho despertaram nos docentes a reação e a construção de um movimento em defesa de seus direitos. Mas é uma história da carreira que foi construída para os sucessivos governos, os dois do Fernando Henrique, os dois do Lula e mais recente da Dilma, poderem ir fazendo, montar um quebra-cabeças que começa, padrão CAPES, que impõe uma produtividade
uma outra peça fundamental, reúne, né? Que trabalha com expansão, intensificação do trabalho e precarização das condições, né? Uma expansão precarizada e rebaixada. Põe mais as peças da Fundação Dita de apoio, né? Que fez da nossa vida, né? Uma vida, né, de responder às demandas do mercado. Infelizmente, uma boa parte dos docentes se entregou a esse processo. Coloca um outro processo de intensa digitalização da nossa vida, né? Antigamente, a gente tinha financiamento na universidade para pesquisa. Hoje, para obter financiamento, mesmo dentro da universidade, você tem que responder um edital. Então, o que isso vai fazendo com a gente? São várias pecinhas do quebra-cabeça que, na nossa avaliação que a gente tem feito lá na DUF, a carreira que o governo quer nos impor é uma peça, quase uma das últimas peças, e talvez uma peça fundamental para compor esse quebra-cabeça da contra-reforma do ensino superior. Cláudia Marchi também alertou sobre os riscos que a proposta do governo traz em condicionar a progressão aos níveis mais altos da carreira, a vinculação a programas de pós-graduação. Isso vai criar o quê? Um problema para o ensino. Por que cria um problema para o ensino? Porque eu vou reproduzir o padrão Gérez, lembra? Eu vou reproduzir nichos de professores, né, que vão ser professores que na sua carreira conseguem chegar à pós-graduação estrito sensu, produzir, ter linha de pesquisa, e isso vai se autoalimentar, e eu vou ter um grupo enorme de docentes que vai perseguir, né, esse objetivo, não necessariamente vai conseguir, e vai ser um grupo que vai se dedicar, se tiver o reúne 2, né, os reitores dizem que não querem, né, mas eles sempre começam dizendo que não querem, mas se tiver o reúne 2, esse grupo vai ficar dando muita sala de aula de graduação. E para a gente, isso incide sobre a condição do nosso trabalho, mas fundamentalmente incide sobre uma luta que os estudantes têm que fazer contra essa carreira, que é o quê? Uma subordinação do ensino de graduação a uma segunda categoria, né? Os docentes da pós-graduação estrito sensu, para conseguir se manter, obviamente vão colocar seus doutorandos, seus mestrandos fazendo estágio docentes para poder, né, manter o padrão que já está acontecendo, né? E o que vai acontecer? Eu vou ter um contingente enorme de docentes que o governo diz, se quiser chegar rapidinho ao sênior, tem muita aula. Vocês vão levar 18 meses em cada nível daquilo. Mas se quiser chegar rapidinho, tem mais de 12 horas aula. Aí todos vão se dedicar para chegar rápido no topo da carreira para 12 horas aula. Quando chegarem lá em adjunto, né, antes em associado, agora em adjunto, vão olhar e vão dizer: bom, dei muita aula, não consegui fazer minha linha de pesquisa, não consegui, né, na medida que eu queria, né, ser um pesquisador, porque eu fiquei muito em sala de aula, e eu vou chegar aqui e vou parar, porque eu não vou conseguir progredir para sempre. Né? Aí o que o governo disse para a gente, 15 de maio, hoje, não negociamos porque está em greve, já voltaram atrás, ainda bem. A força da nossa greve fez eles voltarem atrás. Mas mais, não, a gente mudou a proposta, acho que vocês vão gostar mais. Não, a gente tirou o sênior. Ah, ótimo. Mas a gente mantém o critério sênior para o associado. Ou seja, na nova carreira, só chegará associado se o professor for professor da pós-graduação estrito sensu com linha de pesquisa. O que para a gente mantém um problema. Diminui o problema daquela coisa de esticar ficticiamente a carreira, né, e a vaga salarial, mas mantém um problema essencial, que é o problema de criar um grupo dentro da carreira, que isso é o mais grave. Então, na proposta de 15 de maio, a proposta do governo é o auxiliar de ensino com 4 níveis, o assistente, o adjunto e o associado. Sendo que o associado não é para todos, e sendo que pesquisa de 18 meses, se der muita aula, podem acelerar por 12 meses, né? Qual a relação que isso tem? Se passa uma proposta dessa em definitivo, o que isso vai mudar no nosso trabalho na universidade? Na verdade, não é uma questão só corporativa da carreira do docente, né? É uma questão de que isso muda fundamentalmente o sentido do trabalho docente, mais institui entre nós uma disputa cada vez mais ensinada, né? Se hoje já há uma disputa para se manter na pós-graduação estrito sensu, com essa nova